Então vamos lá, pessoal. Para usar o TPTP para verificar a validade de um argumento, a gente tem duas formas, né? Eu vou passar para vocês duas maneiras de fazer isso. A primeira é escrever cada premissa do argumento como um axioma e a conclusão como uma conjectura. O que é isso? Lembra lá quando a gente viu a teoria do TPTP? Um axioma no TPTP é uma proposição que ele vai considerar como verdadeira. E a conjectura é algo que ele vai tentar provar que é obrigatoriamente verdade, considerando que os axiomas são verdadeiros. Ou seja, é exatamente o que nós temos no argumento, né? As nossas premissas são os axiomas e a conclusão é a conjectura, ok? Então, se eu faço um código colocando cada premissa como um axioma e a conclusão como uma conjectura, e rodo o TPTP, eu vou olhar. Se o resultado indicar que a conjectura é um teorema, é sinal que o argumento é válido. Ou seja, o que é um teorema? O teorema é algo que é sempre verdade, considerando a verdade dos axiomas. Ou seja, ele vai estar falando que a nossa conclusão é sempre verdade, considerando a verdade das premissas. Beleza? Já se o TPTP falar que a conjectura é counter-satisfiable, isso significa o quê? Significa que, mesmo considerando a verdade dos axiomas, ou seja, a verdade das premissas, a nossa consequência pode ser falsa. Então isso indica que o nosso argumento é inválido. Beleza? Essa é uma forma. A segunda forma vai ser o seguinte: a gente vai codificar, na verdade, a condicional associada. Então a gente vai fazer simplesmente o código de uma conjectura, onde essa conjectura vai ser a condicional associada ao argumento. Se o TPDP falar que essa condicional associada é um teorema, isso significa o quê? Que a condicional associada é uma tautologia. E lembra, quando nós falamos de argumento, nós falamos que todo argumento é válido se e somente se a condicional associada a ele for uma tautologia. Já, então, no caso do TPTP falar que essa condicional associada é um teorema, significa que o argumento é válido. Se ele falar que é counter-satisfiable, é sinal que aquele condicional não é uma tautologia, então o argumento é inválido. Ok? Então vamos lá. Primeiro caso, vamos testar esse argumento aqui, usando axiomas e conjecturas. Ou seja, eu tenho três premissas nesse argumento: P ou Q, não Q, e se P então R. E uma conclusão, que é o R. Então, para testar usando axiomas e conjecturas no TPTP, o que eu faço? Cada premissa minha vira um axioma, beleza? E a minha conclusão vira uma conjectura. Então, eu vou ter o seguinte código. Eu vou fazer FOF, né, só relembrando a sintaxe, né, do TPTP. O FOF aqui é para a gente falar que a gente usa lógica de primeira ordem, né, a gente vai sempre colocá-la na frente das nossas proposições. Abre parênteses, vem o nome da proposição, que aqui eu coloquei premissa 1. Você pode colocar qualquer nome, pode colocar P1, por exemplo, enfim. Premissa, enfim, qualquer nome você quiser dar, né? Desde que comece com letra minúscula. Eu coloquei premissa 1. Ah, e não pode usar acento, tio, essas coisas, beleza? Então, eu coloquei premissa 1 porque eu estou falando que é a minha primeira premissa, só para não esquecer. Falo que ela é um axioma, depois vírgula, e aí eu venho com o código do meu axioma. Esse meu axioma aqui é a minha primeira premissa, que é P ou Q. Né? Então está aqui P ou Q. Lembrando que o ou no TPTP é essa barrinha vertical. Beleza? Aí eu vou fazer um axioma para representar a minha segunda premissa. Então está aqui, ó, FOF, premissa 2, também é um axioma. E ele é simplesmente não Q. Eu só transpus para cá o não Q. Beleza? Por fim, minha terceira proposição vai virar o terceiro axioma, aqui, ó, premissa 3, axiom. Se P, então R, lembrando que o condicional TPTP é um igual sinal de maior que. E a minha conclusão, que vai virar uma conjectura, é simplesmente R. Então, até aqui, ó, FOF, conclusão, é uma conjectura, vai ser simplesmente R. Só lembrando mais uma vez que esse primeiro nome aqui, ó, premissa 1, premissa 2, premissa 3 e conclusão, foram nomes que eu dei, mas que fica livre, cada um dá o nome que quiser, tá? Isso aqui não muda nada. Eu só coloquei aqui assim porque eu acho que é mais fácil de ler, tá?
O que interessa é que cada premissa você tem que colocar aqui como um axioma e a conclusão como conjectura. E aí você pega esse código, roda no TP-TP e vê o resultado. Neste caso aqui, o resultado foi teorema, indicando que esse argumento é um argumento válido, certo? Então, vamos lá para o TP-TP e vamos rodar esse código para ver, né, rodando. Então, estamos aqui no TP-TP, né, vou selecionar aqui input fórmula, copiei meu código para cá, né, vou selecionar aqui o provador de teoremas que eu uso, que é o Z3, e vou rodar Run Select System aqui. Ele vai rodar, está rodando, e aqui está o resultado. Ele falou que aquilo é um teorema. Ou seja, se isso é um teorema, significa que o nosso argumento, né, é um argumento válido. Nosso argumento formado por essas três premissas e por essa conclusão aqui é um argumento válido. Bom, então vamos a outro exemplo agora, né? Agora nós vamos testar esse argumento aqui, ó. Tem essas três premissas e essa conclusão, né? Então, seguindo a mesma estratégia, né, que nós usamos da última vez, né, no último exemplo, cada premissa vira um axioma. Então aqui, ó, tem premissa 1, axioma, P ou não que, P ou não que, o ou é a minha barrinha vertical, né? A premissa 2 também vai ser um axioma, não R e S, não R e S, né? Então tá aqui, ó, axioma, não, abre parênteses, não R e S, fecha parênteses. Você tem que tomar cuidado com a quantidade de parênteses, né? Todo parênteses que abre você fecha, porque se ficar faltando parênteses vai dar erro de sintaxe, né? E a nossa terceira premissa, que é essa aqui, ó, não P e não S, né? Tá aqui, ó, FOF, premissa 3, action, não P e não S, o E é esse Izinho comercial, né? E por fim, a minha conclusão, se não Q, então R. Então aqui, FOF, conclusão, conjectura, se não Q, então R. Na hora que eu rodar esse código lá, ele vai me falar que é counter satisfiable. Se ele fala que é counter satisfiable, isso me indica que esse meu argumento aqui não é válido. Ou seja, esse argumento é um sofisma, é um argumento não válido. Ok? Então vamos lá para o TP-TP para testar isso. Vou copiar então o código, né, do novo exemplo para aqui. Tá aí o código. Vou só rodar aqui. Rodei. Tá aqui a resposta, ó, counter satisfiable, como a gente já esperava, né? Então isso significa que esse meu argumento não é válido. Bom, mas eu falei para vocês que tinha duas formas, né? Aquela forma usando axiomas e conjecturas, né? E a outra forma que seria simplesmente fazer a condicional associada, né, ao meu argumento e mostrar que essa condicional associada é uma tautologia, né? Então, a primeira coisa que eu tenho, aqui está o mesmo argumento que a gente provou, né? Então, qual que é a condicional associada a esse argumento? É eu pegar todas as minhas premissas e uni-las a partir de conjunções, ou seja, colocar es aqui, né, entre elas. Então, vou ter P ou Q, E, não Q, E, se P, então R. E fazer disso tudo o antecedente de um condicional, onde o consequente é a minha conclusão, ou seja, onde o consequente é R. Então, aqui está o código que eu vou ter que fazer, o código TP-TP que eu vou ter que fazer. Então, FOF, eu vou fazer a condicional do meu argumento, então eu chamei esse FOF simplesmente de argumento. Vai ser uma conjectura, porque eu quero que ele teste se esse condicional é tautológico, né? Então,
FOF argumento conjectura, abro parênteses, e aí vem a minha, o meu condicional associado aqui. Então, cada partezinha da minha premissa cada premissa ficou aqui com um E desse condicional, né? Então, aqui está o P ou Q, E, aqui está o não Q, E, se P, então R. Isso tudo aqui, ó, é o antecedente desse condicional aqui. Então, eu tenho que colocar um parêntese em volta disso tudo aqui, ok? Isso é muito importante, não esqueçam disso. Então, além do parênteses do FOF, além do parênteses que começa a sua proposição, a sua conjectura, você precisa de um parênteses aqui cercando, né, unindo todo o antecedente, ok? Então, se tudo isso, então a minha conclusão aqui que é o R, beleza? E fecha aqui. A gente viu com outro tipo de prova, né, a prova usando axiomas e conjectura, nós vimos que, usando aquele tipo de prova, que esse argumento é válido. Então, a gente espera que, fazendo dessa forma, ele fale que essa condicional aqui, que é condicional associado ao argumento, é um teorema, né? Ou seja, é uma tautologia. Beleza? Então vamos lá para o TPTP testar se isso realmente vai acontecer. Agora sim, estamos no TPTP. Vou copiar para cá o código novo, né? Então tá aqui. Simplesmente fiz a condicional associada ao meu argumento. Falei que é uma conjectura. Vou rodar. Nós esperamos que ele fale que essa conjectura é um teorema. E aqui está resultado teorema, ou seja, se o condicional associado ao meu argumento é tautológico, né, é um teorema, significa que meu argumento é válido. Então, assim como a gente fez na outra prova, nessa aqui também deu que o argumento é válido. Por fim, vamos ao último exemplo, né, com a outra forma que nós fizemos, deu que o argumento não era válido, né, que era esse argumento grandão aqui, né, que eram 3 premissas e essa conclusão, né. Então, como que nós fizemos, já colocando cada uma premissa como axioma, a conclusão como conjectura, agora nós vamos fazer, fazendo só uma conjectura de um condicional onde as 3 premissas unidas por conjunções são o antecedente do condicional e a conclusão é o consequente do condicional. Então tá aqui embaixo o código, né? Argumento, conjectura, abrir parênteses, aqui tá o antecedente do condicional, aqui é o condicional. O antecedente é a minha primeira premissa, P ou não Q, e a segunda premissa, não, não R e S, e a terceira premissa, não, não P e não S. Então, a minha conclusão, não, se não Q, então R. Note mais uma vez, o condicional está aqui. As minhas 3 premissas, como é uma conjunção das 3 que é um antecedente, eu tenho que ter esse parênteses aqui mais externo unindo as 3, ok? E aqui a minha consequência. Então, se eu rodar esse código aqui, lá no TPTP, se a gente estiver certo, né, ele vai falar que esse código é counter-satisfiable, ou seja, esse condicional não é tautológico, significando então que esse meu argumento aqui não é um argumento válido, ok? Então vamos colocar aqui no TPTP o código novo, né? Tá aqui. Vou rodar e aqui está a resposta dele. Falou que o condicional é counter-satisfiable como a gente esperava, ou seja, esse argumento não é um argumento válido.